O presidente Jair Bolsonaro classificou como marginais e terroristas os integrantes dos chamados grupos antifascistas, que estão promovendo protestos contra o governo e baderna em várias cidades do Brasil. Em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro também defendeu a retaguarda jurídica para a atuação policial nas manifestações. Temos um trecho aqui da fala do presidente. São marginais, a meu entender, terroristas. E tem ameaçado agora domingo fazer movimentos aí pelo Brasil, em especial aqui no DF. E eu já disse que eu não domino, não tenho influência, não tenho nenhum grupo e nunca convoquei ninguém para ir às ruas. Agradeço do coração essas pessoas que estão na rua apoiando o nosso governo. Agora, nós precisamos de uma retaguarda jurídica para que o nosso processo possa bem trabalhar em se apresentando um crescente esse tipo de movimento que não tem nada a ver com democracia. O vice-presidente Hamilton Mourão também fez críticas relacionadas aos protestos supostamente antifascistas no Brasil. Em artigo publicado no jornal Estado de São Paulo e replicado no portal da Presidência da República, Mourão disse que as últimas manifestações apresentadas como democráticas constituem um abuso por ferirem pessoas e o patrimônio público e privado. O general completou: baderneiros são caso de polícia, não de política. Após a publicação do artigo, políticos de oposição criticaram a fala de Mourão e alguns chegaram a dizer que o vice-presidente deixa a máscara cair ao se posicionar contra os protestos. No entanto, nenhum desses parlamentares comentou a bandeira do Brasil queimada em manifestação em Curitiba, uma imagem que correu o país, e nós temos aqui. Muito bem, aí a imagem da manifestação em Curitiba, para quem nos assistia, deu para ver ali os manifestantes incendiando a bandeira do Brasil. Vamos começar nossa conversa aqui. Quero ouvi-lo, Augusto, sobre essa fala do presidente Jair Bolsonaro. Acertou o tom, o presidente está correto nas críticas. O que é que você achou, Augusto? Que outro tipo de adjetivo usar com relação a gente assim? O que eles querem, por exemplo, com a queima da bandeira? Se você interrogar uns caras com essa cabeça e você tentar descobrir o que é que eles pensam, você vai ter páginas em branco, né, no fim do interrogatório. Eles não sabem. O que estão querendo são baderneiros. Né? É uma versão dessa família, uma ramificação dessa tribo que resulta que inclui os black blocs, né, os antifascistas. Eles não sabem o que querem, eles querem baderna e eles são vagamente contrários a um governo aí que eles acham que faz alguma coisa errada que eles não sabem qual é. Esse é mais um caso para hospital psiquiátrico, né? Preferência um hospital desses administrado pela polícia do que para noticiário político. E aí, Zé Maria? Olha, o presidente Jair Bolsonaro está sendo informado passo a passo de como anda a articulação aqui no Brasil para tentar reproduzir movimentos de protestos e movimentos violentos, né? O presidente e outros integrantes do governo já externaram aí esta opinião de que, na verdade, isso não é protesto, isto é baderna. A oposição já tem discurso pronto para dizer estão tentando criminalizar movimentos sociais, estão tentando criminalizar manifestações. Não é isso. Isto é baderna. Não há nada aqui no Brasil que possa ligar o que aconteceu nos Estados Unidos, que é uma soma, evidentemente, de vários problemas internos lá, que acabou nesta grande manifestação nacional. Não há nada que possa ligar o Brasil nisso. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo um momento vamos dizer, de roubo de expressões. Porque, veja lá, defesa da democracia. Como você pode dizer que não é a favor? Todo mundo é a favor da defesa da democracia. Aí cria-se o grupo Defesa da Democracia, antifascista. Todo mundo, até o presidente Jair Bolsonaro, pode dizer, não, estou nesse grupo. Quem é a favor do fascismo aqui? Ninguém. E aí eles criam esses movimentos, mascaram e roubam a expressão. Isso aí parece aquela história antiga
do jornalista que quer implicar alguém e pergunta para a pessoa: você parou de bater na sua mãe? E aí fica sem resposta negativa. Se ele disser sim, ele admite que batia, mas que parou. Se ele disser não, ele diz que bate e continua batendo. Então, assim, essas expressões aí, antifascismo pela democracia, são chavões e são tentativa de roubo de expressão. O presidente está certo, isto não é manifestação e muito menos movimento social. Isso já é criminalizado por si só. E você, Fiuza, diga aí. Olha, Vitor, o presidente está respondendo já a uma nova guerra de comunicação que está estabelecida. Por que está estabelecida essa guerra de comunicação? Porque a gente viu cenas de depredação, né, de violência explícita desses grupos ali de preto, e a gente viu isso sendo tratado por vários personagens influentes, setores da imprensa, como manifestações pela democracia. Esse é o veneno contido nesse problema. Porque enquanto isso não for, quer dizer, o presidente estava falando sobre a questão de responsabilizar, né, de responsabilizar criminalmente quem está agredindo. Isso fica um pouco mais difícil no momento em que você vê, de parte da sociedade, formadores de opinião, uma complacência. O que a gente viu até aqui é uma inacreditável complacência, né, de parte das pessoas, uma complacência até cínica pelas cenas que a gente viu. Esses movimentos, Vitor, como disseram Augusto e Zé Maria, eles são repletos de inocentes úteis e que deixam de ser inocentes no momento em que barbarizam. Mas eles servem a outros que são menos inocentes politicamente, né? E no passado recente, eles já foram instrumentalizados. A gente teve, em 2013, aquela explosão de black blocs, e que ficou demonstrado que tinham retaguarda partidária, inclusive um assassinato que foi cometido contra o cinegrafista Santiago Andrade, por black blocs, protegidos por advogados ligados a um partido político. Então, existe, sim, muito interesse partidário e político que usará esses grupos, tentará usar esses grupos como bucha para a desagregação. Então, o primeiro passo é a guerra de comunicação. Não podem ser tratados esses movimentos brutais como resistência democrática, né? Senão a gente vai entrar justamente nessa guerra, como a gente está vendo, você leu no seu enunciado, né? O presidente se manifesta, o vice-presidente se manifesta contra esses movimentos, e aí já vão automaticamente para o rol dos fascistas, porque estão contra os antifascistas, que são os boçais, né? Então, os sinais trocados, como a gente tem visto sempre. Quer acrescentar, Augusto? Acrescentar o seguinte, quero ler um tweet que eu fiz questão de retweetar, do nosso Guilherme Fiuza. E se você não quebrou com a quarentena burra, agora vão te quebrar na porrada. O fique em casa virou vá pra rua. O importante é quebrar. Pois é, eu não vi nenhum colunista de jornal tão preocupado com a vida fazer qualquer tipo de censura a essa aglomeração, essas aglomerações que, entre outras coisas, né, violam normas sanitárias, aí, até há pouco defendidos por esses colunistas, ou ainda defendidos pelos colunistas, que quando alguém se aglomera diante do Palácio do Planalto, aí sim, esses cometem um crime hediondo. E mais, eles estão, essa turma aí está mobilizando até torcida organizada. Olha aqui, gente, vamos botar os pingos do dia. Torcida organizada é bandidagem. É de uma violência tremenda. Quer dizer, eles são aqui a versão piorada dos hooligans, que a Inglaterra aprendeu a controlar, e dos barras bravas argentinos, aí que ninguém controla, eles trocam até tiros no estádio. As torcidas organizadas já trocam tiros no Brasil. Elas acabaram com o espetáculo do futebol, como ele é, na sua inteireza, porque graças ao comportamento desses torcedores é que você tem os jogos agora com a torcida única, que é um completo absurdo. É a renúncia, né, aos seus direitos como apreciador do futebol, porque eles foram confiscados por esses bandidos. Aí bota os caras a favor da democracia. Olha aqui, eu vou contar um episódio ligeirinho. Uma vez eu escrevi
como palmeirense, com a autoridade de palmeirense, que a Mancha Verde era um bando de marginais, né? A torcida, porque o que eles estavam fazendo era um comportamento delinquente. Isso aí o presidente da torcida me escreveu, estava do Estadão, se eu não me engano, dizendo que, me ameaçando, vamos pegar, isso aqui, quebrar de pau, tal. Eu falei, olha aqui, ó, não me enche o saco, velho, porque eu sou palmeirense há mais tempo que você e não tenho medo aí de bandido e tal. Ele falou assim, você é palmeirense? A resposta dele, escrita, hein? Você é palmeirense? Então tudo bem, né, amigos? São fanáticos, enlouquecidos, quer dizer, se eu sou palmeirense eu tenho o direito de discordar dele. Se eu não sou, é caso de ameaça de morte. Esses são os defensores da democracia. Já vão estar assinando manifesto por aí também. Zé Maria, e mais interessante é que esses grupos não apontam exatamente em que o governo tem sido fascista, né? Um protesto com uma pauta abstrata, né, contra o fascismo, mas sem apontar exatamente onde o governo incorreria nisso e mais, né? Até com desconhecimento sobre o que é fascismo, que é algo muito grave, né? Exato, e não se repete história a não ser como farsa, né? O que há, na verdade, são pontuações esquisitas, como, por exemplo, aquela história de uma afiliada do DEM que foi para a frente do Supremo Tribunal Federal com tochas. Não foi uma orientação do presidente Jair Bolsonaro, nem era agente do governo, e muito menos nada sobre fascismo, nem Ku Klux Klan. Não é nada disso, né? É o pessoal que decidiu ir lá fazer um protesto esquisito, mas, enfim, foi fazer o protesto. Também o ex-secretário de Cultura com aquele discurso parecido com a campanha fascista. Isso ali é uma responsabilidade dele. Até o pobre do leite, no Dia Nacional do Leite, uma presença que o presidente fez numa live, até transmitida aqui, tomando leite ali com seus aliados, com o pessoal do governo, no sentido de promover o leite brasileiro, foi entendido como uma celebração à supremacia branca, quer dizer, fica pegando aqui uma coisinha ali, juntando aí, fascismo, não tem nada disso, tem nada a ver com essa história. Todo mundo é antifascista, quem não é antifascista? Aí roubam essas expressões para captar o que o Fiuza falou muito bem, os inocentes úteis de sempre. Ô Fiuza, você falou também sobre a dificuldade de punição e um caminho possível poderia ser essa transformação, essa tipificação desses grupos como terroristas, né? A gente vai, inclusive, ainda durante o programa de hoje, conversar com o deputado Daniel Silveira, que é o autor desse projeto, mas como a gente mostrou ontem aqui, o Rodrigo Maia debocha desse assunto, não leva a sério e possivelmente essa ideia não vai adiante por causa da resistência da Câmara, né, Fiuza? Eu não sei se vai passar o projeto legislativo, mas de qualquer maneira o ambiente de como enfrentar e como investigar não pode ser esse de que são lobos solitários, né? Quer dizer, eu fiz referência aqui ao assassinato do cinegrafista Santiago Andrade, né? Feito por dois black blocs que eram incitados pelo PSOL, né? Eram incitados pelo PSOL. Eram personagens que acho que nem eram filiados ao partido, se eu não me engano, mas eram protegidos, tinha uma retaguarda partidária. Naquele momento, na primeira explosão de black blocs aí no Rio, São Paulo principalmente, tinham várias retaguardas partidárias, né? Assim, protegendo e incitando esses personagens aí brutais. Então tinha, no Rio de Janeiro, tinha professor ligado a black bloc, eles se juntavam, quer dizer, esses mesmos parasitas, né, que ficam ali nesse submundo sindical, tentando criar dificuldade para vender facilidade, esses mesmos parasitas que sabotam tudo, eles se interessam por esses movimentos de quebra de ordem, né? Eles se interessam por dificultar a construção de qualquer coisa. Então, Vitor, eu acredito o seguinte, naquele caso do Santiago Andrade, foram presos os assassinos, né? Mas eles estavam ostensivamente amparados por retaguarda partidária e essa parte da cadeia não foi para o processo. Nós não tivemos responsabilização da retaguarda. E aí você cai em casos como o do Adélio Bispo.
O Adélio Bispo foi filiado ao PSOL, não quero falar só do PSOL aqui não, mas são 2 casos em que envolvem o PSOL. O Adélio Bispo foi filiado ao PSOL por 7 anos, ele não era só um militante, ele era filiado, participante. E no partido existe esse tipo de incitação, a gente já viu não só no PSOL, no PT, né, vamos para a rua, vamos quebrar eles fazem essa incitação. Então o pessoal fica sobre o atentado do Adélio Bispo. Ah, não, mas cadê quem foi o financiador direto? Essa investigação ela tem que ser mais ampla, porque vários desses personagens, desses aloprados, que realmente isoladamente parecem ser apenas uns alucinados, mas eles estão sendo instigados e eventualmente estão sendo protegidos, como juridicamente, no caso do Santiago Andrade, estava acontecendo. Então, essa investigação ela tem que ser mais ampla, e o que está acontecendo, começando a acontecer agora, é muito grave, porque se não houver esse tipo de responsabilização, é muito difícil conter esses grupos. É muito difícil, porque eles se revezam, eles são covardes, eles são muito violentos, a polícia tem dificuldade, porque a polícia não pode sair arrebentando esses caras também, né? Então fica uma situação difícil de combater se você não tiver uma investigação acurada, enfim. Quem foi o agente direto no fronte da agressão tem que ficar preso, se for comprovado o crime, mas a retaguarda dele também tem que ser demonstrada.